Bom dia. Pense no seguinte: imagina se você está andando na rua tranquilamente e você tropeça em um desnível, um degrau, um abaulamento, qualquer coisa que atrapalhe sua circulação de forma tranquila pela rua. E nós estamos falando de pessoas saudáveis, pessoas normais também, né? Mas imagina, vamos complicar, imagina um idoso caindo na rua. Um idoso tropeça e cai. Imagina um deficiente visual. Para as pessoas deficientes visuais, qualquer simples obstáculo pode ser uma grande barreira para esse tipo de pessoas se locomover na rua. Para essas pessoas são normais como nós, porém não têm esse sentido como nós temos. E eu tenho uma avó que, em uma situação específica que nós estávamos lá na casa dela, acabaram dormindo algumas pessoas lá e deixaram um colchão na sala. E aí minha avó tropeçou nesse colchão e quebrou o fêmur em um simples tombo. Agora pense no seguinte: imagine uma pessoa com deficiência visual caindo na rua. Imagine uma pessoa que não possui a visão, tropeçando em um desnível, em alguma coisa e caindo. Isso pode gerar um grande trauma para essa pessoa e fazer com que ela fique com medo, com que ela tenha um certo receio de se locomover na rua. E pensando nisso, pensando na dificuldade que essas pessoas têm de se locomover na rua, nós criamos o nosso projeto, que é o Sensor de Degraus. O nosso Sensor de Degraus visa ajudar as pessoas com deficiência visual e as pessoas com idade mais avançada a se locomover na rua e passar por desníveis, degraus, sem que tenha um problema maior. Entrando no nosso projeto, o nosso projeto ele tem 1,15 m de altura. Esse 1,15 m se deve a quê? Se deve a as pessoas. Imagina se passa um cachorro, sei lá, alguma coisa, e o negócio fica apitando toda hora. Se ficasse apitando toda hora, não seria algo que você levaria com uma seriedade tão grande, como se apitasse toda vez que uma pessoa estivesse passando. Para montar o nosso projeto, nós usamos uma protoboard. Essa protoboard é uma placa onde tem vários buracos e você encaixa jumpers nesses buracos. Jumpers são cabos que você usa para unir coisas na eletrônica sem a necessidade de uma solda. Isso é uma placa para prototipagem. Prototipagem seria um teste para você não fazer algo definitivo, tipo um ensaio. Nós usamos isso aqui. Isso é um sensor ultrassônico modelo HC-SR04. O sensor ultrassônico funciona da seguinte forma: ele emite um som ultrassônico. O que é um som ultrassônico? Nós humanos escutamos de 20 a 20 mil Hz. É a capacidade da audição humana. Se um som é abaixo de 20 mil Hz, a frequência desse som é abaixo de 20 Hz, são chamados infrassons. E se ela é superior a 20 mil Hz, são chamados ultrassons. O som emitido por esse sensor é um ultrassom que a audição humana não pode captar, mas tem alguns animais com audição apurada que conseguem perceber esses barulhos. E ele tem dois pinos diferenciais que, resumido, são um chamado eco e outro chamado trigger. Por um pino, por uma saída, ele manda um sinal, um ultrassônico, e pelo outro ele recebe. Exemplo, aqui, morcegos e golfinhos, por exemplo, eles usam ecolocalização. Eles emitem um som e pelo tempo de resposta desse som eles conseguem distinguir a distância em que eles estão de alguma coisa, por exemplo, uma borboleta. Um exemplo dessa situação: a velocidade do som aqui na Terra, no ar que nós estamos, é de 340 metros por segundo. Se um sensor emite o som e ele demora 4 segundos para voltar, a gente pode saber que foram 2 segundos para ir e 2 para voltar. Então, a gente tem essa distância que o som percorreu 2 vezes, porque é o tempo de ida e volta. Então, o sensor pega essa distância e divide por 2. Se demoraram 4 segundos para ir, significa que foram 340 metros para ir e 340 metros para voltar. O som percorreu uma distância de 1.360 metros. Só que nós queremos só a distância de ida ou só a distância de volta, que no caso seriam 680 metros de distância. O sensor consegue distinguir, ele consegue ver essa distância. No caso, esse sensor aqui, ele tem uma capacidade de, no máximo, uns 5 metros, 6, no máximo, se não me foge a memória.
mas é assim que a ecolocalização funciona. E aqui nós temos o que faz o sensor não funciona sozinho, não é mesmo? Ele está conectado nessa placa. O sensor ele lê as informações e manda as informações para a placa. Essa placa vai decidir o que essa informação vai fazer, para que vai usar isso. Essa é uma placa Arduino, uma placa de prototipagem. Nós usamos essa mesmo do modelo Uno R3, e essa placa faz o seguinte: ela pega essa leitura do sensor e, através de uma coisa chamada monitor serial, o monitor serial lê a informação do sensor e, com essa informação, ele faz alguma coisa. No nosso caso, ele vai pegar essa informação e vai colocar no nosso programa. Esse aqui é o programa, só para vocês terem uma noção do que tem dentro dessa placa. Isso aqui está em uma linguagem chamada linguagem C. Mas, resumidamente, o monitor serial vai pegar essa informação e o nosso programa vai fazer o seguinte: ele vai pegar essa distância que o sensor captou, e se a distância for menor ou igual a 2 metros, ele vai apitar um buzzer. Buzzers são uma campainha. Por exemplo, aqui, ó. Isso é um buzzer. É um componente pequenininho que faz um barulho, como uma campainha. Tem no micro-ondas, por exemplo, um buzzer. E ele pega e manda essa informação para a placa. A placa manda informação para o buzzer. Se a distância for menor ou igual a 2 metros, ele vai começar a apitar gradativamente. E conforme você vai chegando perto, essa frequência em que ocorre o apito vai aumentando. E essa distância de 2 metros se deve à nossa pesquisa de campo. Nós fomos, depois que montamos o projeto, levamos ele para a rua e testamos. Através de perguntas para as pessoas, da nossa análise, da forma como vimos que o projeto funcionava, a gente percebeu que uma distância em que você consegue ouvir o barulho, interpretar essa informação e tomar uma atitude para que você não caia, é um tempo em que 2 metros, você sabendo desse som, você consegue perceber. Por exemplo, se tem um desnível ali e o sensor está do lado, eu vou chegando perto e quando eu ouvir, eu vou ter um tempo de resposta até chegar. Por isso que não pode estar muito próximo, porque se estiver muito próximo do desnível, você vai acabar tendo um tempo de resposta, se for um pouco maior, você vai acabar caindo. Então, esses 2 metros são para você ouvir, interpretar o que você ouviu, essa informação, e não cair. Olha aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui é um microcontrolador. Eu queria mostrar que nessa placa tem o mesmo microcontrolador. Porque essa placa é pequena, é mais ou menos desse tamanho assim. Só que se todo projeto que você fosse fazer, você colocasse uma placa dentro, não é algo viável, nem é o certo. O correto é você pegar, você usar essa placa para prototipagem também, que é teste, e aí depois, se você tiver o comando pronto, depois se você vê que ele funciona, algumas placas dessa têm esse microcontrolador destacável, você pode tirar. E aí entra em outra história, você usar esse microcontrolador para deixar sem a placa. Tem um modelo Arduino chamado Arduino Nano. O Arduino Nano ele é bem pequeno e você pode soldar na própria placa e deixar a placa no projeto. Mas com o uso desse microcontrolador, você pode tirar, ele é bem pequenininho assim, e deixar a placa fora do projeto em si. E no final, o nosso projeto ficou assim, ó. Aqui está o cabo de alimentação, a placa, o buzzer e o sensor. O sensor faz a leitura e a partir dessa leitura que é executada a informação. E, perdão, aqui, ó, isso aqui são os jumpers, que eu não falei. Você encaixa eles na protoboard para que não tenha necessidade de fios, para que você faça uma solda, para que você faça algo permanente. Com esses jumpers você pode simplesmente encaixar e pronto. Se você quiser trocar de lugar, você pode também. Isso é uma parte mais técnica, mas pensando na utilidade social disso. Imagina se a prefeitura adota esse projeto. Imagina se em desníveis que as pessoas podem acabar caindo, podem acabar se machucando, tenha um projeto desse, tenha um sensor. Porque tem calçadas que, por exemplo, são inclinadas e aqui tem uma garagem, aqui tem um comércio, aqui tem uma loja, não sei, e não tem a possibilidade de você nivelar essa calçada. E aí você pode usar um paliativo, que no caso seria esse sensor. Você pode usar alguma coisa para remediar. E esse sensor ele iria avisar as pessoas para que não ocorresse esse acidente, para evitar. Porque prevenir é sempre melhor que remediar, não é mesmo? E com esse sensor, você poderia prevenir futuros acidentes com pessoas.
E na nossa pesquisa de campo, uma senhora, ela passou pelo nosso projeto e ela gostou e a gente perguntou se ela queria dar um depoimento, né? Aí ela disse que ela fez um comentário e me chamou a atenção. Ela falou que as pessoas idosas, elas têm que andar muito atentas na rua. Essas pessoas não podem andar distraídas, porque um simples acidente para elas pode ser algo que se torna muito mais grave. Então essas pessoas têm que andar sempre prestando atenção, sempre ligadas. E esse comentário dela me chamou a atenção. Ela falou que isso ajudaria muito, que eu concordo com ela, né? Porque se não ajudasse, não é mesmo? E caso a prefeitura adotasse esse projeto, eu sei que muitos acidentes seriam evitados. E esse é o meu projeto, eu espero que vocês tenham gostado. Um bom dia.